Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Hoje eu tô trazendo para vocês, né, um conjuntinho muito lindo, muito fácil de fazer agora pro verão, que é esse aqui, tá? Esse conjunto, gente, ele é muito fácil de fazer, porque a gente tem as bases gratuitas aqui, né? E com essas bases você consegue já fazer esse conjuntinho com maior facilidade, tá bom? Vou explicar para vocês aqui tudo passo a passo. E já vou mostrar para vocês as bases que eu estou utilizando, tá? Bom, eu quero falar também que esse conjunto, nós temos ele na nossa loja. Caso você não goste ou não tenha tempo de fazer a modelagem, você pode comprar o molde dele na nossa loja, tá bom? É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, entrar lá na nossa loja, né, e adquirir o seu molde. Essa semana, né, sempre nós temos promoções na nossa loja, mas essa semana, que é o recesso do Natal e Ano Novo, a gente não vai estar com promoções no grupo, mas a partir do dia 9 nós voltaremos com as nossas promoções. Quando você clicar no link da loja, você vai abrir e vai ver a página que tem logo no início um botão para você entrar para os nossos grupos de promoções. Isso mesmo, a partir do dia 9 de janeiro teremos promoções nos nossos grupos com moldes novos e também com os moldes que vocês tanto queriam, que é a grade separada, né? Numeração separada. Então, a gente vai estar trazendo agora essa novidade para vocês em 2024, tá bom? Então, aos pouquinhos a gente vai colocando, né, alguns moldes que a gente já tinha com essa opção também, né, com os moldes já por tamanho, e os moldes novos a gente já vai fazer assim também, já vai ter os moldes por tamanho, tá bom? Então, já clica no link, já entra para o nosso grupo, aguarda lá que a partir do dia 9 nós voltaremos com as nossas promoções, tá bom? E esse modelo também vou deixar o link aqui para você, né, para você se você gostou do modelo, você já ir direto nessa opção aqui, tá? Além da loja. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar a descrição do vídeo. Muita gente pensa, não encontrei o link do vídeo para baixar, não encontrei o link do vídeo para comprar. Vou deixar um videozinho mostrando para vocês como que vocês fazem para acessar a descrição. É logo aqui embaixo do vídeo, né? Logo embaixo do vídeo você vai encontrar uma escrita e vai ter escrito mais. Você vai clicar em mais. O videozinho vai mostrar para você aqui, que lá, né, na descrição você vai encontrar todos esses links. Link para baixar as bases gratuitas. Tá tudo aqui na descrição. É preciso você, né, aprender a acessar a descrição para você encontrar esses links, tá bom? Eu quero aproveitar para falar com vocês também, tanto vocês que baixam os nossos moldes gratuitos, como quem compra os nossos moldes gratuitos, quero falar com vocês sobre a folha de QR Code que vem junto com os moldes. A gente está recebendo muito no nosso suporte do WhatsApp, gente perguntando, professora, eu não consegui acessar o vídeo de costura, eu não consegui ver os arquivos. Gente, junto com o arquivo que você baixar lá, né, tanto o molde comprado quanto o molde grátis, você vai encontrar essa folha de QR Code. Vou mostrar para você logo aqui em cima. É uma folha avulsa, ela não está junto com o molde, ela está separada. Você vai baixar os moldes e você vai baixar essa folha separada. Ela está com o nome lá embaixo assim, QR Code. Você baixa e lá, né, olha como essa folha que está aparecendo aqui para vocês. Lá você vai encontrar a quantidade de tecido, tecidos indicados e o link e QR Code para você acessar a aula de costura quando aquele modelo tem aula de costura, tá? Porque nem todos os nossos moldes têm aula de costura, né? Mas quando tem lá o link para você acessar. Mas todas as informações estão lá. E fica muito mais fácil de você guardar seus moldes, né? Porque você pode colar no envelope essa folha, que tem todos os dados ali que você precisa para poder fazer essa peça. E dentro do envelope você guardar os seus moldes, tá bom? Você baixa essa folha que fica muito mais fácil para você. Então vamos lá assistir o vídeo de como fazer esse conjunto? Eu já estou aqui, então, com os moldes que nós vamos utilizar, né? Com as bases que nós vamos utilizar para fazer esse modelo. Estou aqui com manga. Aqui, costa e frente. Esse aqui é da nossa base objetiva de vestido, saias e blusas. Eu tô usando só o corpinho. E aqui tá a nossa base de short. Essa base, gente, é a base gratuita que nós temos aqui no YouTube. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link da playlist, né? Onde vocês baixam essa base, é gratuita. E também você, além de baixar a base, tem aulas lá importantíssimas, tá? Para você, se precisar de fazer algum ajuste. Porque, gente, essas modelagens, elas são industriais, ou seja, é uma medida padrão. É uma medida da nossa tabela, né? Então, se você tem alguma medida diferente, você tem que fazer alterações. Não tem como uma base servir para todo mundo, né? Cada pessoa tem uma medida diferente. Então, pode ser que você precise fazer algum ajuste. Aí é só você
ir lá, né, na playlist, tem todas as aulas explicando, além de você baixar a base gratuita, tem as aulas explicando como que você faz as alterações. Essa base de corpinho aqui também, né, de vestido, saias e blusas, você baixa gratuitamente. Todos esses links estão na descrição do vídeo, tá? É muito simples você fazer essas roupas utilizando as nossas bases, ok? Mas é preciso vocês estarem aqui assistindo os vídeos, né? Para ver como é que faz as modificações, se for necessário, como é que faz os moldes, como é que utiliza as bases, ok? Se você quiser também, você pode fazer a sua base sob medida. Aqui na descrição do vídeo tem também o link, né, para você fazer a sua base sob medida se você quiser. Então, chegando nessa base aqui, você pode fazer sob medida ou baixar a sua base. Então, de todos os dois jeitos que você escolher, né, de um dos dois jeitos, você vai chegar aqui onde nós estamos, que é essa base aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos já fazer. Vamos começar com o cropped, porque eu sempre gosto de começar de cima para baixo, é uma questão assim mesmo, acho que de costume. Então, ele é de um ombro só aqui. Sempre quando eu estou trabalhando com a foto, no caso aqui, ele está o ombro direito da pessoa, né? E aqui para mim, do jeito que eu tô olhando aqui, ó, parece que ele está do lado esquerdo, né? Porque aqui tá a minha mão esquerda, mas a gente tem que pensar que a pessoa tá assim, ó. Então, ele é do ombro esquerdo, né? A gente vai fazer desse lado de cá. Eu vou precisar de utilizar o corpinho inteiro, dos dois lados, porque como ele é assim, assimétrico, né? Um lado diferente do outro, eu vou precisar de copiar esse corpinho aqui do outro lado, tá? Aqui, no caso, eu vou utilizar a manga, né? Que esse aqui é o lado esquerdo da pessoa. Não, aqui é costa, né? Então, aqui eu tenho que pensar que ela tá dessa forma aqui, ó. Sempre eu gosto de fazer isso aqui para eu raciocinar. Aqui, se o ombro da frente é do lado de cá, né? Do lado esquerdo, então o ombro da parte das costas, ele vai ser do lado de cá também, ó. Tá vendo? Então, a gente tem que raciocinar tudo isso na hora que a gente tá fazendo o molde, como ele é assimétrico. Então, eu vou colar um pedaço de papel aqui desse lado, né? Da parte das costas e da parte da frente para a gente copiar esse molde aqui e já fazer ele inteiro. A manga, como é a manga do lado de cá, ó, tá vendo que a nossa manga, a parte da frente dela é aqui, né? Aqui tá assim um pontinho, mas a gente vê que é o lado mais fundo. Então, essa manga já tá correta. Eu posso só fazer as alterações nela e já vai ser uma vez tecido. Aqui, a parte do short a gente vai utilizar daqui a pouco, aí eu vou explicar para vocês, ok? Vamos fazer primeiro aqui essa parte do corpinho. Eu vou colar um papel aqui e já volto rapidinho pra gente fazer, tá? Bom, então aqui eu já copiei num papel dobrado, né? Quer dizer, eu colei ele num papel dobrado aqui e a gente pode fazer de duas formas, né? Aqui eu posso recortar aqui ao redor e trabalhar o meu molde, né? Ou então eu posso riscar aqui com carretilha ou com carbono, não tem problema. Vamos aqui raciocinar que aqui a gente vê que ele já tem uma pence debaixo do busto, né? A pence foi transferida para cá. Ele tem um afastamento aqui de uns 4 centímetros do decote. Então, eu já vou fazer isso aqui no nosso molde e vou recortar, ele aqui ao redor, porque já fica pronto a parte externa do meu molde, que eu não tenho que mexer em nada nele aqui. Gente, esse cropped, qual que é a opção dele de abotoamento? Porque aqui, como a gente não vê a parte das costas, né? Eu acredito que ela não é partida, que ela é inteira também. Você pode colocar um zíper na lateral, tá? Você pode colocar um zíper destacável, ou você pode colocar botõezinhos com as elhas, né? Mas ou você pode colocar também, gente, um zíper comum, o zíper invisível, só que você coloca ele de cima para baixo, tá? Você coloca ele aqui, ó, coloca o pezinho dele aqui e o cursor para baixo. Então, quando você abrir até aqui, né? Aqui vai ficar mais ou menos uns 2 centímetros, 3 centímetros aqui fechado, mas dá para você vestir, dá para você passar pela cabeça e você abotou ele para baixo. Fica legal também, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Já para facilitar, eu vou cortar ele aqui para não ter que copiar, né? Que já fica mais fácil, ó. Vou cortar aqui todo ao redor para a gente fazer aqui a transferência da pence. É o seguinte, eu não vou cortar ele mais curto. O que acontece aqui? Esse croppedzinho aqui da foto, ele tá um pouquinho mais curto, uns 3 centímetros mais curto do que o short. Só que eu não vou cortar,
Porque a maioria das pessoas, né, que compra da gente não gosta de coisa muito curta. Então, eu já vou deixar aqui sem tirar. Mas caso você queira um croppedzinho mais curto, você pode diminuir aqui uns 2 centímetros, tá bom? Agora aqui, vou cortar e nós vamos trabalhar aqui agora. Vou passar uma carretilha nas partes aqui principais que eu vou precisar pra gente trabalhar, tá bom? Aqui, ó, eu já vou precisar de passar uma carretilha aqui. Ó, aqui a gente já vai cortar, aqui é o início da nossa pence, ó, aqui a gente já vai cortar também, ó, já vou cortar, posso até cortar aqui já por fora, ó, aqui, que eu vou tirar essa pence de cintura fora, tá? Ó, aqui, cortei. Aqui, essa pence de busto, a gente vai fechar, porque vai transferir ali pra baixo. Então, aqui eu vou passar uma carretilha nesse lugar. Aqui em cima, eu já vou afastar 4 centímetros do decote. Ó, aqui eu vou afastar 4 centímetros. Vou afastar só 3, gente, eu tô achando 4 muito, porque o tamanho 38 que eu tô fazendo, ele o ombro dele é menor, então vou afastar só isso aqui. Aqui eu não vou tirar porque tem manga, né, do outro lado. Então, ó, aqui eu já vou fazer esse risco pra gente fazer o outro lado. Ó, agora aqui eu vou abrir e vou fazer a marcação aqui, ó, onde eu coloquei. Aqui é a marcação que eu fiz do ombro e aqui a marcação que eu fiz da pence. Aí eu já vou passar um traço aqui, onde, ó, fazer a marcação aqui, ó. Refazendo a pence aqui pra gente fechar. Porque eu vou ter que fechar dos 2 lados. Agora, eu vou colocar aqui, ó, desse lado aqui, eu vou deixar também do mesmo tamanho, tá? Eu posso fazer esse risco aqui ou com uma curva, ou então eu posso fazer até a mão livre. Vou fazer com a curva de quadril, que eu acho que vai ficar melhor, olha. Eu vou fazer ela de 2 vezes. Vou fazer ela até aqui, no decote, né, no meio da frente. E depois daqui eu faço pra cá. Ó, daqui eu faço pra cá. Aqui eu não vou mexer, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso suavizar um pouquinho aqui. Então, o que é o raciocínio nosso? O meu molde tá ficando do mesmo jeito da foto, tá vendo? Que ele tá ficando com o ombro pra cá. Mas na hora que a pessoa for vestir, né? Quando você vai cortar esse molde aqui em cima do tecido pelo lado direito. Então, vai dar certinho, que vai ficar igualzinho a foto. Agora aqui, eu vou fechar essa pence aqui, ó. Vou cortar aqui e vou fechar. E vou fechar do outro lado também. A pence vai transferir aqui para esse outro lugar, ó, para a cintura. Aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, agora eu já transferi pra cá, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou cortar aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pouquinho longe, porque a gente vai fazer uma pequena pence aqui pra ajustar um pouquinho mais desse lado que não tem ombro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro só. Vou colocar meio centímetro, ó, bem nessa linhazinha aqui, ó, que a gente tem, ó, do próprio molde. Eu vou tirar meio centímetro pra um lado, meio pro outro. Ó, meio e meio. E aqui a gente vai fazer a pence. Vou fechar da mesma forma. Ó, vou abrir aqui. Passar a cola e fechar essa pence. E aqui a gente deu uma ajustadinha, né, pra ficar bem certinho, ok? E aqui eu já vou passar uma linha. Tá vendo que deu um degrauzinho aqui? Aqui eu já vou ajustar um pouquinho, ó, pra ficar certinho. E vou recortar.
E aí, a frente do nosso corpinho tá praticamente pronta. Esse acabamento aqui vocês podem fazer com viés, frente e costa. Ó, pronto. Agora, gente, na hora que vocês forem colocar, adicionar margem de costura aqui, vocês vão colar um papel e vocês vão colocar aqui, ó, a margem de costura, vocês vão deixar uns 3 centímetros para baixo. Vocês podem colocar a margem de costura aqui para ele não ficar tão aqui em cima, tá vendo? Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Aí você vem com a costura só até aqui, ó. Vai terminando ela bem fininha. Tem muita gente que fala comigo que não consegue fazer essa pence aqui que fica um bico. Mas o segredo é esse. Você tem que colar o papel aqui e adicionar a margem de costura. Aqui você adiciona 1,5, ó. Nessa parte aqui vai ficar com 1,5, tá vendo? Aí ela vai ficar... Vou até colar um aqui e mostrar pra vocês que fica melhor. Essa sempre uma dúvida, né, que recorrente aqui quando as pessoas estão fazendo o molde. Aqui eu já vou até cortar, ó, no ombro aqui, e vou pegar esse pedaço de papel pra gente colar. Que eu quero mostrar pra vocês isso daí, tá? Olha só. Aqui tá o vértice do peito, tá vendo, ó? Você vai marcar aqui 3 centímetros pra baixo. E você vai adicionar a margem de costura aqui, tá? Ó, você vai vir 1 centímetro. Quando for aqui em cima, ó, na hora que você colocar 1 centímetro, ele já vai, ó, tá vendo que ele vai colar um com o outro? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, 1 centímetro. Aqui, gente, eu tô colocando de qualquer jeito aqui, porque eu uso minha régua para poder fazer o aumento, né, de margem de costura. Mas é só para vocês verem aqui. Ó, aqui quando você for cortar, você vai cortar aqui. Ó, aqui você vai cortar deixando mais espaço. Ó, assim. Aí quando você vier costurando, você vai terminar ela bem fininha aqui, ó. Vai terminar ela bem fininha. Quando você terminar bem fininha, tá vendo que ela não vai terminar aqui em cima? Aqui é o vértice. Ela vai terminar mais pra baixo um pouquinho, tá? Então, é assim que você tem que fazer pra ficar bem bonitinho o acabamento aqui. Bom, então aqui a parte... Ó, tem que fazer a mesma coisa do outro lado, né? Agora, a parte da frente já tá pronta. Vamos fazer a parte das costas. Eu vou primeiro, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o ombro e vou medir pra fazer ela do tamanho certinho. Aí eu vou colocar aqui e vou marcar onde que deu o ombro, certo? Depois, eu vou recortar aqui onde é o decote normal, porque aí quando eu virar ele já fica certinho. Aqui embaixo também vou colocar, ó, vou fazer do mesmo jeito que tá, porque aqui a parte das costas a gente vai somente fazer o decotinho, fazendo ali de um ombro só. O restante a gente vai deixar tudo normal, tá? Ó, aqui eu vou fazer, que aqui tem manga, né? Então, a gente precisa de estar deixando a manga do jeito que tá. Aqui, gente, eu vou pegar a carretilha e vou fazer essa pencezinha pra gente fazer ela do outro lado, porque a gente vai fazer essa pence costurando, né? Ela vai ser costurada normal. Ó, e aqui eu vou também marcar esse pontinho. Pronto. Agora eu vou virar, vou refazer aqui a pence desse lado. Aqui onde eu marquei, tá vendo, ó? Esse pedacinho aqui foi que eu marquei. Tá igualzinha. Agora, eu vou fazer o decote aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte que já está pronta pra eu ver que dá certinho. Então, aqui, ó. Essa aqui vai casar aqui. Então, eu tenho que vir com o decote daqui pra cá, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vim com ele daqui pra cá. Ó, tá vendo que aqui, se eu fizer com essa régua desse lado aqui, tá dando certinho. A minha régua de quadris, olha. Prontinho. Nessa parte das costas, a gente nem precisa de fazer pence camuflada, não tem necessidade. E aí, já tá prontinho aqui. Vocês podem fazer esse acabamento todinho aqui com viés. E tá prontinho, faz a pence, tá tudo ok. Vocês aumentem aqui
2 centímetros para bainha, ou então pode deixar só para fazer uma bainha de 1 centímetro mesmo. Todo esse molde, gente, quando você está fazendo o seu molde através da base, você tem que adicionar margem de costura, tá bom? Porque você está fazendo a partir da base. Quando você compra o molde pronto na nossa loja, ele já vem com margem de costura, aí você não precisa se preocupar. Então, tem muita gente que pergunta, né, nos vídeos e fica com medo de ter que colocar margem de costura no molde pronto. Não precisa, já está prontinho para você usar. Só esses aqui, quando você está fazendo, que precisa. Agora vamos lá então para fazer a manga. Essa manga, gente, ela tem um pouquinho de franzida aqui em cima, ela tem um pouquinho de franzida aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um aumentozinho nela, porque essa manguinha aqui ela é bem curtinha, né? Eu vou aumentar nela aqui 5 centímetros, para ela ficar mais compridinha um pouquinho, que essa manga franzidinha é mais bonitinha, mais comprida, para ela fofar, certo? Ó, aqui então eu vou fazer, aumentar 5 centímetros, que é esse espaço aqui, e vou pegar o meio dessa manga, abrir no meio pra gente aumentar um pouquinho no meio dela, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, que deu 32,5, vai dar 16,25, então eu vou marcar aqui 16,25, vou colocar o meu esquadro aqui, que a minha régua tem esquadro, e vou ligar até ali em cima, ó. Aqui eu vou abrir para adicionar mais papel aqui no meio para dar aquele franzidinho que tem ali em cima, ok? Vou aumentar aqui. Eu vou pegar o papel de outra cor para ficar mais visível. Olha aqui. Vou aumentar os 10 centímetros. A minha régua aqui tem 10 centímetros já. Então, já vou aproveitar e colocar o total dela. E vou colocar outra parte da minha manga aqui, tá? Pra ficar certinho a minha manga, que eu vou colocar aqui junto, eu vou vir e vou passar um tracinho aqui, ó, terminando esse risco, pra eu saber encontrar certinho, ó. Aí essa parte ela tem que encontrar tanto aqui quanto aqui embaixo, tá? E aí fica prontinho o nosso aumento. Ó, aqui, tá vendo que eu errando? Essa linha aqui que tem que ficar encostadinha, ó. Senão depois, na hora que a gente for fazer ele, não dá certo, ó. Aqui ficou a linha encostada e aqui também ficou encostadinho, tá vendo? Agora, nós vamos aumentar um pouquinho pra cima pra dar esse franzidinho que, tá vendo esse abauladinho aqui? No caso, até se você quiser tirar um pouquinho aqui, ó, tá? 2 centímetros aqui na cava, para essa manguinha ficar mais em cima do ombro, você pode fazer. Eu geralmente não faço, porque às vezes a pessoa quer usar outra manga, né? E aí, eu não gosto de fazer por isso, no meu molde pronto. Mas se você quiser fazer aí, né? Na hora que você estiver fazendo o seu molde, você pode tirar. Agora, é o seguinte, aqui eu vou aumentar 4 centímetros para cima, para dar esse pouquinho de franzido e de volume que tem ali. Agora aqui, eu vou fazer somente até aqui, ó. Aqui eu vou fazer com a mão livre, mas você pode fazer aí com a sua régua, tá bom? Ó, eu vou pegar daqui e vou, ó, fazer a barriguinha dela aqui pra ela dar aquele volume, ok? Nunca mexendo nessa partezinha aqui, que se a gente mexer aqui, a gente vai atrapalhar a nossa manga. Agora aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa parte aqui primeiro e depois a gente vai ligar aqui reto. Ou então você pode até ligar também usando o esquadro, olha. Eu vou pegar essa parte aqui de baixo, ó, vou ligar aqui, tá vendo? E vou pegar do lado de cá, que aí eu já posso cortar a manga toda. Essa régua é muito boa porque a gente pode, além de usar a parte reta, a gente usa também o esquadro dela, né? Aí agora, então, é só recortar. Você vai marcar aqui o lugar que vai ser o franzido, porque o franzido ele vai ser só mais nessa parte de cima. Você pode marcar, por exemplo, aqui, ó, daqui foi daqui, né, até aqui que eu aumentei, eu posso marcar essa parte aqui. Ou eu posso marcar menos, se eu quiser, que isso vai depender do franzido. Se você marcar mais espaço, o franzido vai ficar mais ralinho. Se você marcar menos espaço, ele vai ficar mais juntinho. Então, não tem problema. Qualquer um dos dois jeitos vai estar certo. E essa aqui é a frente da nossa manga. Aqui agora é só cortar. Aqui você vai colocar
um franzido, um túnelzinho com elástico, né? E aqui em cima, franzir. Eu nem vou cortar porque aqui vocês sabem, né? Franzir essa parte aqui e tá pronta a nossa manguinha, tá? Vamos fazer agora a parte do short. Gente, o short, eu sempre falo muito essa parte, eu bato muito nessa tecla, mas é porque é muito importante vocês verem a playlist sobre short. Porque short, como tem o gancho, e cada pessoa tem uma altura de gancho diferente, então pode ter diferença de uma medida para outra, tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que conferir o gancho, né? Que tá a base aqui com o gancho seu, né? Isso aí, nessa playlist que eu deixei na descrição do vídeo, eu explico como que você tira a medida, tudo direitinho. Então aqui, ó, essa, por exemplo, aqui, esse shortinho, ó, tá dando 31 mais... Aqui tá dando 70. A medida nossa aqui, que eu uso, que eu sempre faço, que é o 38, ela é 71. Então, como é um short, não é macacão, eu vou deixar do jeito que tá. Eu não vou mexer aqui no gancho. Mas caso a sua medida seja diferente, você pode aumentar ou diminuir. Mas é muito importante você conferir isso aqui. Porque senão depois, às vezes, você faz e não vai ficar legal, né? Então, essa base nossa, ela é reta aqui, porque ela pode ser usada para macacão. Eu vou abaixar aqui 1,5 cm, que é quando a gente vai fazer short ou calça, né? Eu gosto de usar esse shortinho aqui, porque ele é mais soltinho, da perna mais soltinha. Ele é praticamente isso aqui, é pouca diferença desse shortinho que tá aqui. Caso você queira, você pode abrir aqui um pouquinho a mais, mas eu nem abriria, eu acho que eu deixo ele desse jeito aqui que tá, e eu acho que vai ficar legal. O que você pode fazer, caso você queira, por exemplo, às vezes a pessoa tem a perna mais grossa um pouquinho, alguma coisa assim, você pode medir sua perna e medir a largura da perna do short para ver se quer fazer alguma alteração, tá? Mas eu vou deixar do jeito que tá. Vou abaixar aqui 1,5 e vou ligar aqui com a minha curvazinha, ó. Que é essa parte mais suave. Depois, eu vou tirar 5 centímetros, tanto na frente quanto nas costas, porque eu vou colocar um cos de 5 centímetros. Então, esse total aqui já tá com 71, mas como eu vou colocar um cos de 5, eu vou vir aqui e vou tirar 5 centímetros aqui. Olha, tirei aqui 5. Na parte das costas, eu vou também tirar 5 centímetros. Eu vou fechar essa pence. Ó, aqui do jeitinho que ela tá vendo? Ó, afinando aqui. Vou fechar ela. Aqui tá cola, então ele ficou um pouquinho grosso nesse lugar aqui de fechar. Mas, aqui ó, é só a gente fazer bem certinho aqui na pontinha. E marcar aqui os 5 centímetros e ligar reto, ó. Vou marcar 5 aqui. E 5 aqui. E vou ligar reto. Nessa parte das costas é reto. Agora a gente vai cortar, tá? Eu vou cortar essa parte. Aqui eu posso aumentar, porque como a gente cortou boa parte aqui da pence, tá vendo? Eu vou aumentar ela um pouquinho aqui. Eu vou aumentar ela 0,75 para cada lado. E vou aumentar ela 1,5 para baixo. Só para ela ficar um pouquinho mais funda, tá? Aqui, ó, a parte das costas, nossa, praticamente que já tá pronta. Você pode conferir aqui, se você quiser, você pode conferir a largura do quadril, para ver se quer que soltar ele um pouquinho. Aqui, ó, aqui tá dando 24,5, mas aqui tá dando, ó, o total tá dando 52. 52 vezes 2 vai dar 104. Quer dizer que esse short, ele tá com 2 centímetros de folga só. Então, eu posso aumentar aqui 1 centímetro em cada lateral para ele ficar mais soltinho, né? Porque aí ele vai ficar com 6 centímetros de folga. Ó, então, eu vou aqui
Ó, tô aumentando com a minha régua, tô aumentando aqui 1 centímetro na parte da frente e 1 nas costas. Esse aqui vai dar a continha, ó. Sempre você confere essa medida de quadril pra ver, né? Se precisa de aumentar, tá? Todas as medidas é interessante você conferir com as suas pra ver se precisa de mexer em alguma coisa, tá? Ó, aqui então, eu já vou cortar. E se você quiser colocar um bolsinho, ele ali aparentemente não tem bolso, mas se você quiser colocar, eu até gosto de colocar nos shortinhos assim, um bolso. Aí você pode desenhar o seu bolso aqui também, né? E fazer ele ou bolso em faca ou bolsinho na lateral, só para ter um bolsinho aí no short. Você pode ver o comprimento do seu short também, para ver se você quer aumentar ou não. Mas esse comprimento aqui, eu acho que ele tá bem bom, ó. Eu não vou aumentar. Vou aumentar aqui somente a barra. Essa barra de short, ela fica boa com pelo menos 3 centímetros. Então, eu já vou marcar aqui os 3 centímetros para dobrar e cortar, né? Sabendo vocês que tem que aumentar a margem de costura, igual eu já falei, né? Aqui, ó, você vai dobrar. Você vai dobrar aqui e vai cortar o seu molde com a sua bainha dobrada, certo? E a mesma coisa do outro lado. Aqui eu dobrei devagar. Ó, aqui a minha bainha é essa aqui, ó. Eu dobrei aqui, mas você tem que dobrar aqui, ó, corta e dobra pra você cortar com a bainha dobrada, ok? Ó, aqui. Aqui agora aqui na lateral já cortei, mas aqui você corta ele, né, com a bainha dobrada. Aqui da mesma forma na parte das costas, olha, você vai aumentar os 3 centímetros aqui, vai dobrar e cortar, certo? Então, já fica pronto o nosso molde. O bolso, se você quiser, você pode fazer ele aqui. Eu já ensinei vários outros vídeos aqui a fazer molde de bolso, né? Então, acho que vocês não têm dificuldade. Agora, a questão do cos. O cos é o seguinte, o nosso... Aqui também, gente, olha, nessa foto a gente não vê zíper nem braguilha aqui. Então, você pode colocar o zíper na lateral ou na parte das costas, né? E você colocar o cos reto. O cos reto, nós vamos fazer o seguinte. Se ele é de 5 centímetros, eu vou precisar de 5 centímetros para frente, 5 para as costas e 2 de costura. Então, eu vou fazer ele de 12 centímetros de largura. E o tamanho dele, a cintura do que eu tô fazendo aqui, é 72 a medida, né? Então, eu vou precisar da medida da cintura, que é 72, mais 2 centímetros de costura. Porque nesse caso aqui, ele não tem trespasse. O zíper vai até em cima, até no cos. Se você quiser fazer um trespasse, você pode colocar aqui mais 3 centímetros. Aí fica a seu critério, que aí você pode colocar o zíper só até aqui e transpassar e colocar um botão. Mas se for nas costas, principalmente, ele fica melhor indo até em cima. Aí você escolhe aqui a medida da cintura, mais 5 centímetros ou mais 2 centímetros. Aí vai depender do acabamento que você for fazer. É importante sempre você deixar um pedacinho a mais de cos. Deixa uns 3 centímetros, alguma coisa assim, que se precisar soltar, talvez você experimentar ali, ficar um pouquinho apertado, porque o cos ele é entretelado. Às vezes eu coloco na medida certinho da cintura, ele fica um pouquinho apertado, você tem onde soltar. Então, eu sempre gosto de deixar, você passa a costurinha e deixa esse cozinho um pouquinho pra dentro ali, pra ficar mais fácil, tá bom? Na hora de você for conferir, se você achar que tem necessidade, você vai e solta esse pedacinho de costura, tá bom? Bom, então é isso, né? Já falei sobre o acabamento e... acho que é isso tudo mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse modelinho de hoje. Não esquece, se você quiser comprar um molde pronto, o link tá aqui na descrição do vídeo para você ir lá na nossa loja e adquirir esse e muitos outros moldes prontinhos para você usar, tá bom? Até o próximo vídeo.